para você se achar, né? No caminho dei o meu nome e eu estou perseverando. Que bom, continue perseverando, como Mateus escreveu, né? No livro dele, meus irmãos, capítulo 24, né? Versículo, meus irmãos, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse há de se salvar. A salvação é individual. A salvação, meus irmãos, é adquirida com a força. Que força é essa, irmão Camilo? Ela é adquirida, meus irmãos, através, meus irmãos, de você se esforçar em buscar o Senhor. Com certeza, meus irmãos, Deus vai te dar você força para você continuar nessa beleza. Esse caminho, meus irmãos, de prosseguir. Um caminho, mas o caminho ele é estreito, está cheio de espinhos. Mas eu quero também, meus irmãos, um médico que é por excelência. É o médico, meus irmãos, que sara as feridas. Amém? Toda honra, toda igreja, toda glória venha ser dada somente para ele. A paz que eu tenho agora, ela não é passageira, ela é dada por Jesus, que ajuda a vida inteira. Todo mundo conhece a paz que Jesus dá, por isso o nosso desejo, essa paz não será outra. Deus fala, meus irmãos, Deus tem um método de falar na vida de cada um, meus irmãos. Há um tempo atrás, meus irmãos, há uns 15 para 20 anos atrás, eu aceitei Jesus, não nasci na igreja pentecostal Deus é Amor. Não nasci nesse ministério, não nasci num ministério mais light, um ministério que muitas das vezes aceita muita coisa, meus irmãos, que não agrada a Deus dentro da igreja, falando melhor assim. E o ministério é muito grande. Eu morava na época no bairro Nova Barra, e eu aceitei Jesus, meus irmãos, lá no Jocum, lá em Contagem, e eu não tinha carro. Muitas das vezes eu pegava até meu caminhão mesmo para me congregar, mas a minha primeira esposa, meus primeiros filhos. E aceitei Jesus ali, meus irmãos, e fiquei fazendo visita lá perto da minha casa, em alguns ministérios. E eu peguei, meus irmãos, e me na igreja pentecostal Deus é Amor. E a minha primeira esposa era Cidaiana, eu ia lá, juntamente com a minha mãe e alguns familiares da minha família. Aceitei, meus irmãos, Jesus na casa de oração para todas as nações. E fiquei na igreja pentecostal Deus é Amor. Minha primeira esposa, durante algum tempo, a igreja andou comigo, junto na igreja. Mas chegou um determinado tempo na igreja, ela resolveu sair. Por causa de um pouco de vaidade, era um pouco vaidosa. Resolveu sair das mãos da igreja. E eu fiquei assim agora. O que é que eu vou fazer com essas crianças? Minha esposa resolveu voltar para a igreja de Assembleia de Deus. Aí, meus irmãos, a
Eu sempre colocava no meu coração, Deus usando os vasos, falando que Deus fala. Aí eu pus aqui no meu coração e falei assim: se Deus fala, eu quero que Ele fale comigo. Eu quero que Ele mostre se é da vontade dele, eu ir congregar lá na Assembleia de Deus, eu fazer algo, eu quero aprender a fazer algo na obra do Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo, se é da vontade dele, eu ir lá para a Assembleia de Deus, onde a minha primeira esposa orou por mim, onde a minha mãe orou por mim na igreja pentecostal Deus e Amor, diversas da família oraram por mim, mas e aí, meus irmãos, eu conversei com Deus assim, meus irmãos, e ali estelei com o Filho do Senhor. Em menos de 30 dias na igreja, Deus levantou um vaso. Nossa irmã Hilda, a esposa do nosso irmão Júlio César, lembra dela? Está baixinha, saudosa, né? Que agora está lá no Senhor. A companhia dela, meus irmãos, eu estava lá ajudando a igreja. E aí, meus irmãos, na hora que Deus usar os vasos, através dos divinos dons do Espírito Santo de Deus, Deus usou um vaso. E Deus tem um método no seu trabalho, né? Ele fala com você na palavra, Ele usa mesmo até mesmo uma criancinha na rua para falar com você, Ele usa mesmo na igreja, Ele usa mesmo quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quer. É o agir dele. E ali na igreja, eu ali, meus irmãos, na expectativa, está na hora da oração, meus irmãos, através da oração, meus irmãos de revelação. Uma das últimas revelações, Deus levantou o vaso, falou comigo: aqui tem um irmão aqui que está orando, tem pouco tempo esse irmão está orando, e então precisa de direção de Deus, se é da vontade dele, do Senhor, ele pôs o ministério para ele servir a Deus lá. Pois manda Deus falar com esse irmão, que é para ele ficar firme aqui nesse ministério, que Deus tem obra com ele aqui, Deus tem obra com ele lá, Deus quer usar ele aqui, e aqui que deve permanecer. E ali a igreja fica firme com Jesus, da igreja de Portal de Jacob, como eu lembro até hoje. E ali, meus irmãos, depois de um determinado tempo, né, teve um problema nas igrejas Assembleia de Deus, de visão, que meus irmãos da igreja de Teves hoje, da igreja de Betim, e teve um alvoroço muito grande ali, né? Muitas aulas não se despertaram, muitas aulas se afastaram do ministério. A minha esposa depois voltou para a igreja pentecostal Deus é novo, depois a minha primeira esposa teve doença. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus recorreu a ela. Eu tenho certeza, meus irmãos, da salvação dela. Tenho certeza que ela está num lugar bem melhor que nós estamos. Ela perseverou até o fim, meus irmãos, foi fiel a Deus até o fim. Chegou o dia dela, como vai chegar o dia de muitos, não de todos, mas é com certeza que Deus adora no Senhor. E aqui na igreja, eu não sei, meus irmãos, se vocês estão passando por algo assim. Deus, meus irmãos, Ele tem um método, Ele fala, meus irmãos, na vida de cada um. Basta nos esperar e confiar no Senhor. Quero dar uma oportunidade para minha esposa também, que está aqui comigo, amada igreja. Quero dar uma oportunidade para ela para fazer aqui o coração dela na igreja, que é para Jesus que está aqui no nosso meio. O autor e consumador da nossa fé, amada igreja. Ele está aqui, é Ele que
vitória sua, vitória nossa, vitória é o povo de Deus, amada igreja. Nosso caminhar, amada igreja, para com a obra do Senhor, para com as coisas de Deus, amada igreja. Não tem vão, como nunca foi. O tempo na obra do Senhor, meus irmãos, vai surpreender você. A alegria, meus irmãos, nós temos é ser surpreendidos por Deus. E a maior alegria que Deus tem, meus irmãos, é nos surpreender, acrescentando sempre para nós, amada igreja, das nossas necessidades. Mas Ele colocou uma prioridade na sete áreas da nossa vida. Ele priorizou uma área que se chama assim, meus irmãos, área, meus irmãos, espiritual. Está lá em Mateus 6, 33. Vamos buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, porque as outras coisas, do meu tempo, na minha hora, eu só tenho que acrescentar para vocês. Escolha, meus irmãos, sempre, meus irmãos, a primeira área da sua vida, que é a área espiritual, a qual nós não vemos com os nossos olhos na igreja materiais, podemos sentir com nossos olhos espirituais. Amém? Meus irmãos, o relógio não espera, porque não tem que esperar mesmo. Quem está adiantando aí, meus irmãos, as horas, os dias, os segundos, os centésimos, os milésimos, os segundos, né? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Está lá em Mateus 24, 22, 24, meus irmãos. E ele, se ele não fizesse tal coisa, esse abreviamento desses últimos dias, ninguém, ele fala que ninguém ia ser salvo em cima da face dessa terra. Mas por que ele está fazendo isso então, irmão? Por causa da igreja dele, por causa dos seus escolhidos, por causa de você, meus irmãos, que não cessa para dar graça e glória só para ele. Ele está aí abreviando, meus irmãos, nos últimos dias, porque ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, ele sabe o que vai existir para nós o ano que vem, o mês que vem. Então, meus irmãos, ele está abreviando, né? Nós estávamos há poucos dias aí no começo do ano, daqui uns dias, na semana que vem, praticamente, aí, meus irmãos, nós já estamos, né? No mês 6, no meio do ano. Então, meus irmãos, vamos passar por tudo, né? Isso dando graças e glória para Ele. Porque essa é a vontade dele. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, parte A. Em tudo dê graças, porque essa é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode colocar de pé, meus irmãos, na sua Bíblia, o manual do Senhor. Coloque sobre os teus pés aí, reverência a Ele, mesmo o caminho. Aí, reverência a Ele, que está aqui no nosso meio, sabendo vocês, está vendo a sua luta, a sua peleja, e Ele é, meus irmãos, com vocês essa luta. E vai para te dar a você, com certeza, a sua vitória. Abre aí, meus irmãos, no Antigo Testamento. Vamos ler agora, meus irmãos, nos livros, meus irmãos, um dos maiores profetas, o profeta Isaías. O profeta messiânico, foi um dos profetas que tratou da vida do Messias, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual eles falaram que ele deveria de vir, veio mesmo, e veio morrer, veio padecer, para que eu, você, nós, toda a humanidade viesse a ter vida eterna, vida com abundância. Isaías 55, a partir do versículo 7, amada igreja. Toda honra e toda glória, meu Deus, meu Pai, é só o Senhor. É só o Senhor que é digno, Pai. De toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, agora é hora de nós ouvirmos a Tua palavra. Nós já oramos ao Senhor, nós já te agradecemos, tornando a te pedir o Senhor. Nós já louvamos o Senhor com cântico, meu Pai. E eu sei, meu Pai, que o Senhor habita no meio dos louvores. Mas o Senhor agora vem falar, ó Deus, aos nossos corações. Abrindo, papai, a nossa mente, para nós ficarmos firmes com o Senhor. E o que tiver de vir, ó Deus, acontecendo o que tiver de acontecer, mas passando por tudo, Pai, com o Senhor. Isaías 55, a partir do versículo 7, que fala assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Olhe para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 8. Porque os vossos pensamentos não são 8.
caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir o fruto, e dá a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a qual eu a enviei. Levante a Bíblia para o alto, amada igreja, povo de Deus, e fala comigo assim: glória ao Pai. Mais alto, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Se assente, amada igreja, povo de Deus, e dá uma rajada de palmas aí para vocês. Toda a honra e toda a glória, né, meus irmãos, tem que ser dada para Ele. Foi Ele, meus irmãos, que padeceu, foi Ele que se esgotou, foi Ele, meus irmãos, que derramou todo o teu sangue lá no alto do ombro, carregando, né, aquela cruz que era para ser minha, aquela cruz era para ser sua, amada igreja. Mas Ele tomou a frente e viu, amada igreja, lá de cima, que não via, meus irmãos, que não tem até hoje. E com o tempo, meus irmãos, daqui para frente, quando vai pertencer a nós, ele viu, meus irmãos, que não tinha ninguém que ia suportar aquela cruz. Ele viu, meus irmãos, que não ia ter, como não tem até hoje, nem o justo sequer. E veio, meus irmãos, e padeceu e morreu para nós direito a essa vida eterna. Não é essa aqui que é limitada, é essa passageira, né? Mas aqui, meus irmãos, os profetas desse ano, os profetas, meus irmãos, Isaías, falando aqui, meus irmãos, no capítulo 55, e convida, meus irmãos, todo o povo, né, a procurar uma igreja de salvação. Nós sabemos, amada igreja, que eu estou me esforçando em prol dela. Você também deve se esforçar em prol da tua salvação. Porque naquele último dia, meus irmãos, ninguém vai poder levar ninguém. Mas enquanto ele não vem nos buscar, enquanto ele não vem buscar a igreja, o povo dele eleito, amada igreja, nós ainda podemos fazer, meus irmãos, a nossa oração de súplica. Oração de súplica é uma oração feita em insistência a Deus. Senhor, eu estou na casa do Senhor, eu estou no teu templo, eu já dei o meu nome, eu estou perseverando em prol da minha salvação. Mas lá em casa está o meu filho, lá em casa está o meu esposo, lá em casa está a minha esposa, eles ainda não querem o nome. Senhor, quando vai ser isso? Meus irmãos, eu também passo por isso. Eu tenho filhos, meus irmãos, que foram criados no caminho, onde eles deveriam andar e permanecer neles, mas não estão ali. Eu ensinei o caminho que eles deviam ficar, mas não permanecem, não estão. E a palavra de Deus nos fala que não é por força nenhuma e nem por violência. Se nós tivermos que servir a Deus, nós vamos pelo amor, a caridade, a compaixão, meus irmãos, que Ele faz por nós. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos fala aqui no livro, meus irmãos, de Isaías 55, versículo 7, que é para esse ímpio, esse que se encontra lá fora, vinde, meus irmãos, converter-se ao Senhor, e Deus vai perdoar ele, amada igreja, de todos os seus pecados. Eu lembro, meus irmãos, outrora, de quando eu pecava. Você lembra, amada igreja? Nós lembramos. Mas Deus, amada igreja, Ele quer, meus irmãos, com certeza, nos perdoar como Ele nos perdoou. E Ele quer perdoar o seu familiar, o seu ente querido, para que Ele venha, meus irmãos, para a casa do Senhor, buscar Ele, meus irmãos, enquanto, meus irmãos, o Senhor está dando tempo. Porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono de tudo. Porque o Senhor é o nosso Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar a igreja. Esqueça qual o Senhor tem para conosco. Nós devemos, meus irmãos, de entrar na igreja, num caminho, uma igreja novo pela fé. Como o escritor, meus irmãos, de aos Hebreus,
capítulo, amada igreja, 10, versículo 19 e 20 fala: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu próprio corpo, amada igreja. Pelo seu próprio corpo, meus irmãos, Ele abriu, meus irmãos, um caminho para nós, para você, para nós andarmos e permanecermos nele. Meus irmãos, o salmista Davi, amada igreja, fala que é para nós confessarmos os nossos pecados, do velho caminho. Ele fala, meus irmãos, no capítulo 51, versículo 1 e 2: tem misericórdia de mim, ó Deus! Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. O salmista Davi, nós sabemos que é o homem, meus irmãos, que é segundo o coração de Deus. O coração, mas veja, com certeza agradava a Deus mais. Um coração humilde, um coração simples, um coração honesto. Mas em meio a isso, tudo é isso, meus irmãos, que agradava a Deus. Ele, meus irmãos, caiu. Ele caiu na igreja, você sabe muito bem, meus irmãos, do cair, agora ele caiu. Ele foi, meus irmãos, homicida. Ele foi, amada igreja, um assassino. Ele foi, amada igreja, um transgressor, meus irmãos, dentro dos seus relacionamentos, sua área sentimental. Ele fez tudo aquilo, amada igreja. Ele chegou a um determinado tempo, amada igreja, que ele pediu ao Senhor para o Senhor perdoar ele, meu irmão, todas as transgressões. E Deus perdoou todas, meus irmãos, as transgressões. Mas nós temos, amada igreja, dentro da Bíblia, meus irmãos, a consequência disso, tudo isso é voltado a Deus. Deus perdoa, mas muitas das vezes passando pela consequência do pecado. Deus permite, amada igreja, muitas das vezes, amada igreja, isso acontecendo na nossa vida. Para quê, Deus? Para nós não venhamos a cair mais nas transgressões, nos pecados, para que nós não venhamos a cair no velho homem, a cair, amada igreja, naquelas coisas erradas, qual nós fizemos muitas das vezes sem direção de Deus, porque nós não conhecíamos a Deus. Por isso que Deus fala que deixe o ímpio do seu caminho e vinha se converter a Deus, e Deus vai se por compadecerá dele. Versículo, meus irmãos, 8: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos também não são os caminhos de vocês, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Igreja, Deus tem sempre uma igreja de melhor para nos entregar. Muitas das vezes, na igreja, nós não sabemos nem pedir a Deus. Peça, meus irmãos, a Deus coisas boas. Irmão Camilo, eu quero que Deus venha me dar um carro melhor. Eu quero que Deus, um carro muito velho, está muito beberrão. Esse carro dá muito trabalho, vai muito na oficina. Eu quero um carro mais novo. Coloque, meus irmãos, o seu pensamento nas coisas de Deus. Eu quero um carro mais novo, eu quero um carro que não me dê trabalho. Eu quero um carro sério, que dá condições para mim ir lá na minha concessionária e tirar um carro novo. Um caminho mais é impossível para mim, eu não tenho condições. Irmão, nós servimos o Deus, meu Deus, que dá mais condições para todas as coisas. Hoje, a igreja no mercado está muito fácil, a igreja, você comprar as coisas. Muitas das vezes você compra até sem entrada mesmo. Basta você ter um nome limpo, meu Deus. Você tem um nome e lá para eu não ter dinheiro para dar de casa, mas eu ganhei X por mês, eu posso fazer uma prestação de X. Quer dizer, você não pode dar um passo maior que a terra, porque senão não compra a certeza. Irmãos? Não faça jamais uma dívida que você não possa, meus irmãos, pagar ela. Faça dentro, meus irmãos, do seu limite. Mas aqui, amada igreja, o Senhor também está falando aqui no livro, meus irmãos, do profeta Isaías, capítulo, amada igreja, 11. Assim será a palavra dele, que sair da boca dele. Ela não vai voltar para mim vazia, dizendo ele. Antes ela vai fazer para aquilo que ele mandou, e prosperará naquilo para o qual ele enviou. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente sai para fazer uma visita em lares, a gente sai para fazer um evangelismo, e nós fizemos esse dia.
Padre Maurício chamou a gente para fazer o evangelismo no mar, nós fomos. E muitas das vezes, meus irmãos, né, o nosso adversário, ele quer tirar proveito em cima disso tudo. A gente sai para fazer o evangelismo, entrega um folhetinho à pessoa, meu igreja. E muitas das vezes, a igreja, o nosso adversário lança certo, dá na mente da gente, está fazendo a obra. Ah, essa palavra aí, ela não vai fazer efeito nenhum. Olha para trás, aí a pouco você olha para trás, aquela pessoa, mano, igreja, joga aquele folhetinho, mano, igreja, no chão. Eu conheci, meus irmãos, uma pessoa, aliás, eu não conheci pessoalmente, eu ouvi falar no programa Rota de Libertação, e uma pessoa converteu a Deus, sabe como, mano, igreja? Ninguém pregou para ele, sabe o que foi? Ele achou um folhetinho de evangelização, pastor João, lá no chão. Olha aí, meu amigo, trabalhar de Deus. Como é que Deus nos não trabalha? Porque a pessoa estava passando por uma grande tribulação. Eu estudei, meu irmão, no programa Rota de Libertação. Ele estava passando, meu irmão, no centro de Horizonte. Aí ele viu lá aquele folhetinho evangelizado, ele viu aquele papel no chão, pegou, leu. O Senhor já fez o efeito, né? Aquela palavra entrou no coração dele, na mente dele. Lá estava o endereço. No outro dia, ele foi, meus irmãos, para o endereço. Escutou a palavra de Deus, entrou mais ainda, foi mais alimentado do que o folhetim de evangelização para comer o básico. A pessoa visita, Deus usa o básico, aí Deus aquela palavra entrou mais ainda no coração daquela pessoa. E ele aceitou, levantou a mão e aceitou Jesus como seu único, exclusivo, suficiente salvador da sua alma. Quer dizer, aquela pessoa que entregou o folhetim de evangelização fez a parte dele, entregou. A pessoa que recebeu não deu crédito, mas tinha um que ia passar e ia dar crédito. Então, trabalhar de Deus, meu Deus. Por isso que eu falo, meus irmãos, o nosso esforço, Deus, para as coisas de Deus, meus irmãos, nós temos que fazer. O nosso saudoso ensinou para a igreja, o nosso saudoso missionário Miranda, ele sempre falava, meus irmãos, nós temos que fazer o que nós sabemos fazer para Deus. Igreja, todos os dias o Senhor nos ensina. Todos os dias nós aprendemos. E por que não todos os dias nós praticarmos a obra do Senhor? Aí no caminho nós não tem fé de voltar para pregar. Prega aí, meus irmãos, no folhetim de evangelização. Abra a sua boca. Medite na palavra do Senhor. Abra a sua boca. O Espírito Santo de Deus vai colocar a palavra na sua boca quando você encontrar aquela pessoa que está lá sendo escravizada pelo adversário, pelo inimigo, amada igreja. Nós e ele também. A diferença é que eu, você, nós já viemos à casa do Senhor. E o que a gente tem que fazer? Orar em prol daquele que está escravizado. Está lá dentro da sua casa, está lá na sua família, está lá no seu familiar, no seu ente querido. Não desanime dele, não. O Senhor não desanimou de ninguém quando ele carregou aquela cruz para o alto do gol e morreu por todos nós, amada igreja. A palavra dele, meus irmãos, era lançada e ela nunca voltou e não vai voltar para o Senhor vazio. Deus tem inferno, o trabalhar dele diferente do que acabou de falar, e os pensamentos dele diferentes do nosso, e os caminhos também, meus irmãos, dele totalmente do nosso, amada igreja. E buscamos, meus irmãos, do Senhor. Tinha um homem na igreja, vocês já ouviram falar dele, foi pregado aqui, me parece que eu já preguei essa mensagem aqui, Atos 16, 31, né? Uma palavra missionária, palavra, né? Muitos pregam no curso de meus irmãos de missões. Lá estava o apóstolo Paulo, atravessando Macedônia, entrou naquele barco, foi fazer a obra do Senhor. Atravessou toda aquela Macedônia, chegou lá na cidade chamada de Filipos. Estava ele, meus irmãos, e Silas. Paulo e Silas ali, meus irmãos, chegou naquela cidade. E logo Paulo viu que ali, meus irmãos, já tinha coisa errada. E ele deixou o erro daquela mulher? Não, amigo. Ele não deixou aquela mulher desapercebida, não. Ele abriu a boca, meus irmãos, expulsou aquele espírito demoníaco da vida daquela mulher. Aquele espírito de adivinhação. Ele estava lá, meus irmãos, fazendo a obra do Senhor, logo agarrado. Paulo e Silas, vem cá. Você está pedindo aqui o meu ganho. Essa mulher está trabalhando no espírito de adivinhação. Eu estou recolhendo aqui algum dinheiro. Você vem aqui e faz isso? Vem cá, de coisa do lado. Paulo e Silas agora
irmãos, lá o carcereiro Filipos, que estava lá, meus irmãos, junto com eles. E o Deus, meus irmãos, foi ali, fez um reboliço. Não, meus filhos podem ficar presos, não. Vou fazer acontecer aqui o terremoto, eu vou soltar, vou sair, vou tirar eles daqui. E houve um terremoto ali, Madigueira. Mas antes de eu ver aquele terremoto, o que eles estavam fazendo? Estavam reclamando? Batendo, puxado, não. Eles estavam lá cantando hinos de louvores ao Deus a qual eles serviam. Ao Deus a qual eu, você, nós também servimos, amada igreja. E Deus fez ali um reboliço, teve um terremoto. Deus apagou, amada igreja, todas aquelas luminárias que estavam ali, aquelas tochas que estavam ali naquela prisão. Deus abriu o carro, quebrou, meus irmãos, as correntes. E fugiu alguém. Era para ter fugido, né? Depois eu ia ter pensado assim, agora está tudo aberto, eu vou zarpar daqui. Deus não permitiu que nenhum deles daqui fugir. Logo o carcereiro veio daqui e foi lá, querendo suicidar-se. Por que ele não foi lá e viu se alguém tinha fugido primeiro, né? Ninguém que estava ali escravizando ele para tirar a própria vida e suicidar-se. E quem é, meu irmão, que fez, meu irmão Paulo Cino ver aquele carcereiro suicidar? O Espírito Santo de Deus que estava na vida daqueles homens. Não faça tal coisa porque ninguém fugiu. Todos nós estamos aqui. Ele foi lá, meus irmãos, para eu que acendeu aquela tocha de novo, foi lá e conferiu. Não tinha, meus irmãos, fugido ninguém. E o que ele falou? Peraí, esses homens chegaram nessa cidade, repreenderam o espírito demoníaco, julgaram ele aqui nesse calabouço. Era para ele estar reclamando, ele estava cantando. Agora vem o terremoto dele, eles não podem. E logo Deus não colocou a fé dele em prática. Foi para Paulo e Chico e perguntou: o que eu devo fazer? O que eu devo me fazer? Porque eu também herdar isso que vocês sentem a salvação. Ó, você sabe, somente crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo e vai ser salvo você e toda a casa sua que está aí aprisionada. Muitos dos nossos se encontram nessa hora, meus irmãos, nessa prisão. Você está aqui intercedendo por ele, no tempo que o Senhor Deus vai te surpreender, amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor ao seu coração. Agora é hora de nós contribuirmos. Agora é hora de nós abençoarmos a casa do Senhor. Essa igreja tem conta de luz, tem conta de água, aluguel, enfim, despesa. E quem ajuda é eu, você, somos nós, minha igreja. É nós que estamos aqui, é uma igreja que Deus com certeza nos usa para abençoar. Eu vou pedir você, meus irmãos, que trouxe a sua oferta. Eu vou pedir você também que não trouxe a sua oferta. Porque você veio, você já é uma oferta muito agradável ao nosso Deus que está te vendo muito bem. Você que fez o voto domingo passado, durante a semana, e vai entregar ele, meu amigo. Entregue, meus irmãos, ele. Não deixa o voto, meus irmãos, na sua Bíblia, não. Entregue para o Senhor, meus irmãos, haja te surpreender. Pai amado.